SOS Coronavírus, Telepaz, Ouvido Amigo. Nomes de alguns dos canais de atendimento que surgiram com o objetivo de amenizar os reflexos emocionais da crise sanitária. São iniciativas ligadas a ONGs, universidades, entidades profissionais, igrejas e outros setores da sociedade civil, mas também a órgãos governamentais. No fim de maio, o Ministério da Saúde e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre criaram, por exemplo, o Telepsi, uma central telefônica que oferece serviço de suporte psicológico para profissionais do SUS que estão na linha de frente do combate à Covid-19. É sobre esses serviços profissionais e voluntários que falamos hoje aqui no Entenda, podcast semanal da Revista Adventista. Eu sou Márcio Tonetti e convido você a acompanhar essa conversa com a coordenadora de um grupo que oferece suporte e apoio emocional online, com um pesquisador do impacto psicológico da pandemia e com o pioneiro de um canal de teleatendimento que fez sucesso há 50 anos, cujo nome foi resgatado depois que os brasileiros começaram a sentir os efeitos da Covid-19 no corpo e na mente. O cenário é novo e muitas iniciativas também. Mas a ideia de oferecer apoio emocional remotamente já é bem antiga. No Brasil dos anos 1970, quem discasse o número 232193 tinha acesso ao Telepaz, um serviço de utilidade pública criado pelos adventistas em Curitiba, capital paranaense. Quem coordenou esse trabalho pioneiro foi o pastor Assad Bechara. Pastor Bechara, com a pandemia do novo coronavírus, surgiram muitos canais que buscam oferecer suporte emocional à distância. Mas no início da década de 1970, imagino que um serviço como o Telepaz tenha soado como uma grande novidade, né? Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre o que motivou a criação desse projeto. Há 50 anos não havia tantas faculdades no estado do Paraná. E Curitiba, um centro universitário, atraía muitos jovens de várias regiões. E esses jovens isolados, longe dos seus familiares, causava essa situação um certo distanciamento desconfortável. E também a cidade de Curitiba era, e talvez até hoje, um centro de lançamento de mercado, de pesquisa de mercado. Muitas pessoas longe da sua família, trabalhando ali, isolados, sentiam uma certa solidão. Isso causava um aumento do índice de intranquilidade e até de suicídio. Um grupo de irmãos chegou para mim, irmão Darcy Menegusso, Dr. Paulo Passos, mais o Elon Garcia e irmão Amadeu, e disseram assim, Bechara, vamos fazer um projeto aí para ajudar essas pessoas. E nós formamos uma equipe para lançar o Telefone da Paz. Colocamos uma secretária eletrônica com um número e tivemos uma repercussão maravilhosa. Em pouco tempo nós tivemos que passar para 4 secretárias eletrônicas, porque a demanda se tornou muito grande. O senhor me disse em off que, no início, as linhas telefônicas ficaram congestionadas e que, graças ao apoio da Telepar, estatal que operava na época o serviço de telefonia no estado do Paraná, foi possível ampliar a capacidade de atendimento. Como funcionava esse sistema e até quantas chamadas simultâneas ele era capaz de receber? Pois bem, o serviço constituía no seguinte, nós gravávamos uma mensagem de 1 ou 2 minutos na secretária eletrônica e deixávamos o espaço para ele, o consulente, responder se precisava de mais atenção numa emergência e nós estaríamos ali de plantão. Acontece que logo de início aumentou o índice de ligações e nós tivemos que passar de uma secretária eletrônica para 4. E assim mesmo, a receptividade era tão grande que não demos vazão à demanda.
E decorridos algumas semanas e até meses, a Telepar nos chamou e disse: olha, são milhares de ligações, vocês estão congestionando o tronco. Vocês precisam ou fecha esse serviço ou aumentam. E nós estamos oferecendo 20 linhas gratuitas para vocês prestarem esse serviço. É um trabalho que nós avaliamos como importantíssimo e a cidade está tendo. É o telefone mais procurado da cidade. E assim a igreja fez um trabalho lindíssimo durante os anos a partir de 1970. O senhor me contou que, com o tempo, muitas pessoas passaram a ir ao templo em busca de aconselhamento. Que impacto essa iniciativa teve na sociedade curitibana e como que a comunidade adventista local se organizou para atender essa demanda? Na medida em que a gente ia desenvolvendo esse trabalho, foi necessário um trabalho de mais plantonistas. Então nós tínhamos aproximadamente 30 plantonistas e passamos a ficar a noite inteira. Abrimos a igreja em 1971, os 365 dias de portas abertas, nunca fomos assaltados. A gente acendia as luzes do batistério, as arandelas das paredes, e as pessoas vinham não somente para buscar conselho, mas vinham orar, se ligar com Deus, membros da igreja e pessoas da comunidade, pessoas da sociedade de Curitiba. Eu quero ressaltar um caso, um momento assim de grande emoção. A família de um médico, um estudante de medicina que havia se suicidado, a família estava numa tristeza muito grande. Era a véspera de Natal, não sabiam o que fazer, aonde vamos descarregar a nossa tristeza. Foram à casa de Deus e ali abraçados choravam, mas nós tínhamos um plantonista, um dos anciãos, que foi confortar essa família que estava completamente desolada. Esse trabalho foi um trabalho extremamente apreciado e foi crescendo, e nós passávamos a noite, quando chegava o meu turno, passava com a família. Foi uma bênção muito grande servir a Deus naquela fase de desespero da cidade. Mais tarde, essa ideia foi replicada em grandes igrejas adventistas do Rio de Janeiro, São Paulo e em outras cidades espalhadas pelo país. Conforme noticiou a Revista Adventista de março de 1988, o Telepaz da Igreja de Moema, na capital paulista, chegou a atender quase 3.000 chamadas mensais. Pois é, e se esse serviço fez sucesso há 5 décadas, durante a pandemia do novo coronavírus não faltou quem se inspirasse na ideia. Em maio, por exemplo, a Igreja Católica de Porto Alegre e a PUC do Rio Grande do Sul lançaram um canal de assistência espiritual à distância com o mesmo nome. A Prefeitura de Curitiba, onde o projeto nasceu, também resgatou a proposta, que, conforme disse a Margarete Cristina Bolino, coordenadora do serviço, em uma entrevista à CBN Curitiba no fim de abril, é a seguinte: se trata de uma escuta, né, de um acolhimento das questões emocionais que as pessoas têm nos colocado, na tentativa de tentar amenizar e trazer algum conforto emocional para elas. Em sua página na internet, a Prefeitura de Curitiba deu o devido crédito ao informar que, abre aspas, o nome Telepaz foi emprestado de um serviço criado no início dos anos 1970 na Igreja Adventista do Sétimo Dia pelo pastor Assad Bechara. O projeto foi conduzido então por Vade Bechara e sua esposa Lídia. Tratava-se de um sistema de mensagens de fé, conforto e esperança por telefone. Fecha aspas. Naquela época, nem todo mundo tinha telefone. Mas hoje, a maioria dos brasileiros possui celular e utiliza aplicativos como o WhatsApp, o que amplia o alcance de projetos como o SOS Coronavírus,
uma rede de assistência online que desde 23 de março já atendeu mais de 30 mil pessoas. Essa iniciativa inspirou o programa Ouvido Amigo, que é coordenado pela sede sul-americana da Igreja Adventista e já conta com mais de 820 profissionais voluntários cadastrados em 8 países da região. A Andréia Almeida Rojas, que entrevistei para a edição de maio da Revista Adventista, coordena um grupo de aproximadamente 100 psicólogos que tem atuado por meio do site fabricaderelacionamentos.com.br e do WhatsApp. Ela é a segunda entrevistada de hoje. Andréia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a mobilização e o preparo da equipe que coordena. No fim de maio, o Conselho Federal de Psicologia criou um grupo de trabalho para orientar a categoria a respeito da assistência remota, né? No caso de vocês, também foi preciso algum trabalho prévio para atender a uma situação tão específica e inusitada? Então, Tonete, sim, nós tivemos um trabalho de preparo dos voluntários, até porque esse tipo de projeto, ele não é um projeto que oferece a psicoterapia, ele oferece um espaço de escuta e suporte emocional. Então, os profissionais precisam entender como se dá esse trabalho, o que eles vão oferecer para as pessoas através desse suporte. Então, esse tipo de atendimento, ele é mais curto, ele se dá através do WhatsApp, ele é feito por mensagens ou áudios, ele dura no máximo 30 minutos. Pode ser que exista um segundo ou terceiro atendimento, mas isso é de cada caso, o profissional vai avaliar, vai deixar essa disponibilidade para o usuário, e ele não vai atender, ele não vai cuidar, melhor dizendo, das queixas ligadas à história de vida dessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, os nossos profissionais, eles acabam recebendo pessoas que estão ali tentando tirar a própria vida, que estão sendo vítimas de abuso, de violência, então eles precisam saber como manejar essas situações dentro da proposta do nosso trabalho, do nosso projeto. Então, tudo isso envolve um preparo. Existem questões que estão surgindo conforme nós vamos avançando, né, no tempo de distanciamento social, como o luto, né, as pessoas que estão perdendo entes queridos, as pessoas que estão com medo de estarem contaminadas e passarem por uma situação mais grave. Então, como manejar cada uma dessas situações que vão aparecendo? Então, nós temos uma cartilha que norteia o trabalho e de tempos em tempos nós fazemos reuniões, atualizações para ajudar a sanar, né, as dúvidas dos profissionais, e temos também supervisores que vão cuidando de grupos de profissionais e dando essa assistência mais de perto. Em uma live transmitida no fim de maio pelo Instagram do Convida, programa da Universidade Federal do Paraná na área de suporte emocional, a professora Sabrina Stefanello levantou a seguinte questão. Uma das coisas eu acho fundamentais e que primeiro a gente precisa se perguntar, e aí é cada um de nós com a gente mesmo, eu estou conseguindo ajudar alguém nesse momento? Eu estou bem o suficiente? Ou no momento em que eu percebo que alguém está precisando de ajuda, eu estou disposto? Eu consigo fazer isso? Porque a gente precisa estar disponível para ajudar o outro, e se a gente pretende fazer isso. E aí, independe se eu sou gabaritado para ajudar, se eu sei exatamente o que fazer ou não. A maioria de nós vai ter sempre algumas incertezas, do tipo, será que eu fiz exatamente o que deveria ser feito ou não? Mas estar disposto é essencial. Pegando o gancho, Andréia, desse comentário dela, eu queria passar uns minutinhos falando sobre o fato de que alguns canais de apoio emocional abrem espaço para o engajamento de pessoas sem formação universitária, mas com disposição para ouvir. É o caso do CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que com seus 4.200 voluntários espalhados pelo Brasil, realiza cerca de 250 mil atendimentos por mês, segundo dados que a assessoria do próprio CVV informou. Eu te pergunto então, como tornar assertivo o trabalho desses voluntários?
Quais aspectos éticos, por exemplo, levar em conta na abordagem ao tentar ajudar quem está sofrendo de ansiedade ou com medo de ficar doente ou ainda de perder alguém? Iniciativas como essa do CVV, elas são muito bem-vindas, porque as pessoas estão ansiando por alguém que as escute, alguém que se disponibilize a dar, né, atenção, principalmente atenção através da escuta. E quando você se dispõe a escutar, isso não quer dizer que você vai conseguir amenizar toda a angústia, tirar a ansiedade, muito menos tratar as questões que as pessoas estão trazendo, né? Mas usar da empatia, se colocando no lugar do outro, acolher a dor, acolher aquilo que ele está contando e principalmente, né, ter uma escuta ética, com respeito, sem julgamentos, principalmente sem compartilhar com terceiros, né, aquilo que o outro depositou com confiança, né, sobre você, poder oferecer, além do acolhimento, palavras de encorajamento, de motivação, podem fazer diferença, sim, para aquele que está angustiado, para aquele que está sofrendo, até porque quando ele fala, né, ele também se escuta, e ele pode encontrar neste processo caminhos que ele ainda não tinha se dado conta, né, de que existiam ali muito próximo a ele. Então, esse trabalho voluntário, essa iniciativa de poder se disponibilizar, doar seu tempo e principalmente doar a sua capacidade de escutar, pode sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Estima-se que entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. Os dados são de um guia sobre o coronavírus e a saúde mental publicado pela Fiocruz. Por essa razão, assim como cientistas que estão correndo contra o tempo para encontrar uma vacina para a Covid-19, pesquisadores buscam entender o impacto emocional da pandemia e, assim, poder minimizar seus efeitos agora e depois da quarentena. Um estudo envolvendo universidades de 26 países, incluindo o Brasil, está investigando, por exemplo, os reflexos psicológicos da pandemia de Covid-19 nos profissionais da saúde. Já uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, quer mapear o impacto psicológico da crise sanitária na população brasileira em geral. Aliás, você pode participar dessas duas pesquisas acessando os links que deixamos na descrição do episódio. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, o Dr. Alberto Filgueiras é quem coordena outro estudo sobre o comportamento da população durante o período de isolamento social. E é com ele que eu converso na última parte deste episódio. Dr. Filgueiras, alguns dados preliminares divulgados no início de maio e com base nas respostas de 1.460 pessoas, mostraram que o número de casos de depressão havia praticamente dobrado e que as ocorrências de ansiedade e estresse tinham aumentado 80% no primeiro mês de quarentena, ou seja, de março para abril. De lá para cá, o que os seus estudos têm indicado, professor? O primeiro ponto é que, nesse momento, não estamos coletando mais dados, tá? Então, nós fizemos a primeira coleta de dados em março, a segunda coleta de dados foi em abril, e precisamos de um tempo para poder fazer análise de dados, compilar a base de dados. Então, nesse momento, não estamos fazendo novas coletas. Vamos iniciar uma nova coleta na próxima semana de junho, dado que parece, pelo menos é o que sugere a curva atual da pandemia, parece que a pandemia está se aproximando do seu pico. Então, nós tínhamos o interesse de investigar como é que as pessoas estariam sentindo durante o pico da pandemia. Então, para fazer esse acompanhamento, a gente aguardou essa aceleração da curva e agora parece que a curva está desacelerando um pouco, pelo menos. Então, dada essa
essa desaceleração da curva, que ainda está em crescimento, mas o crescimento é menor do que anteriormente, do que nas semanas anteriores. Provavelmente semana que vem vamos coletar mais dados, tá? E isso faz com que a gente, nesse momento, só tenha o panorama que a gente teve de abril, né? Que é o panorama do aumento aí, foi bem significativo das patologias da depressão, da ansiedade e do estresse agudo. Em matéria publicada no dia 26 de maio no site da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Marques de Miranda, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, disse o seguinte, abre aspas para ela: "A escalada desta pandemia é única, assim como seus efeitos imediatos e de longo prazo são inéditos. O cenário de incertezas é enorme, há risco de vida, sem perspectiva de término e riscos econômicos. Essas características tornam essa situação um potencial estressor em escala mundial." Fecha aspas. A partir dessa fala, eu gostaria de entrar um pouco no que os especialistas têm chamado de transtorno do estresse pós-traumático. Professor Filgueiras, é possível que, assim como no pós-guerra, vejamos um cenário semelhante em termos de danos à saúde mental no contexto pós-pandemia? Bom, Tonete, é muito difícil você saber se de fato vamos encontrar um cenário como o pós-guerra, né? Até porque é pouco provável que, mesmo com a escala que nós tivemos da pandemia, que o cenário seja de mortes semelhantes às mortes da guerra. Vou dar um exemplo muito simples. Nas guerras é mais comum que você tenha uma perda muito grande de homens em detrimento a mulheres. A maioria dos soldados são do sexo masculino. Então existe uma ausência muito grande de pessoas do sexo masculino nas populações pós-guerra. Não é o caso. Aparentemente não é isso que vai acontecer nesse momento. A Covid, ela acomete tanto homens quanto mulheres, quanto crianças, quanto idosos. Então, ela não escolhe, né? Diferente da guerra, que as pessoas são escolhidas, né? Então, pensando dessa forma, eu imagino que o cenário vai ser diferente, mas não significa que vai ser um cenário menos grave em termos de patologias do ponto de vista de saúde mental, tá? Diversos estudos mostram que em outras epidemias, em outros países, existe uma proporção realmente grande e significativa em relação a momentos normais da população, pós-epidemias, pós-quarentenas, né? Então esse período pós-quarentena é um período extremamente complicado, é um período extremamente difícil de lidar e é um período que as pessoas ainda levam muito tempo para conseguir encarar a vida de forma normal, né? Então a prevenção dessas demandas nesse momento é nevrálgica, tá? Sem essa prevenção, sem o cuidado da saúde mental nesse momento, nós vamos ver um crescimento de transtorno de estresse pós-traumático, eu não tenho dúvidas, dado que a gente já está observando o aumento dos casos de depressão, ansiedade e estresse agudo. Fechando a sua participação, eu gostaria de saber como você enxerga o trabalho que vem sendo feito pelos canais de suporte e apoio psicológico online durante essa crise sanitária. Finalmente, em relação a esses aspectos da psicologia online, da psicoterapia online, eu fico muito feliz do Conselho Federal de Psicologia ter disponibilizado para os psicólogos a possibilidade de fazer atendimentos online sem a necessidade dos pré-cadastros, então facilitando, diminuindo a burocracia, facilitando o acesso das pessoas de um modo geral aos psicólogos. No entanto, uma coisa me preocupa, que é a ausência de políticas públicas nesse sentido, né? O que a gente está vendo são movimentos das universidades, são movimentos de associações de psicólogos, associações de psiquiatras, de psicanalistas. Então são grupos isolados de pessoas que estão voluntariamente cedendo os seus serviços para a ajuda da população. No entanto, a gente não tem visto isso do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de política. Então esse é um problema, porque os efeitos que a gente vai ver da falta de cuidado na população em geral, na saúde mental, a gente vai ver esses efeitos no futuro, né? Lembrando que, por exemplo, em 2016 saiu um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrando que cada dólar investido em saúde mental, na prevenção de danos à saúde mental, significa 4 dólares revertidos em produtividade do trabalhador, né? Então, fazer investimentos nesse momento em saúde mental é não só algo que deveria ser feito, mas algo que é necessário, na minha visão,
para que a gente possa evitar futuros danos às pessoas da população brasileira, e isso não está sendo feito pelos governantes ou pelos políticos. E se você quer continuar acompanhando outros desdobramentos da pandemia por meio deste podcast, acesse o nosso canal no Spotify e no YouTube e se inscreva para receber notificações toda vez que um novo episódio for publicado. Com roteiro de Márcio Tonetti, produção de Wendel Lima, edição de som de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo Entenda.